Queridos, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa exposição nessa manhã, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Abra sua Bíblia comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos ao texto algumas vezes durante a exposição. Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Escute com fé, com atenção. Essa é a palavra viva, eficaz e poderosa do nosso Senhor. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, poderosa para atingir o fundo do nosso coração e nos transformar naquilo que precisamos ser transformados, Pai. Nosso desejo nessa manhã é que o Teu Santo Espírito produza em nós uma convicção tão grande a respeito dos nossos pecados, que isso traga, consequentemente, um arrependimento genuíno ao nosso coração e uma fé também genuína na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós precisamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o Senhor quebre as barreiras existentes nele, e que o Senhor faça, Pai, mais uma vez, Tua obra em nossa vida. Sem Ti nós nada podemos fazer, é a oração que Te fazemos nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto que a gente acabou de ler está inserido em uma seção do Evangelho de Lucas, em que Jesus está falando de maneira muito séria sobre o juízo de Deus, sobre o juízo vindouro de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, um pouquinho antes do nosso texto, no capítulo 12, a partir do versículo 35, Jesus nos conta uma parábola chamada Parábola do Servo Vigilante. Em resumo aqui, tá? A gente não vai ler o texto, mas essa parábola nos lembra da necessidade de os discípulos de Jesus estarem vigilantes, aguardando o retorno do seu Senhor. Colocando de uma outra maneira, Jesus está ensinando que o nosso tempo aqui é curto e incerto. Então, ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã, ou ele pode voltar para você, hoje, amanhã, daqui uma semana, no sentido de que você pode ir encontrá-lo por meio da morte. Repare que a lógica aqui é bastante simples, tá? Mas, ao mesmo tempo, é muito desafiadora. Nós não sabemos quando morreremos, nem quando Cristo voltará. Então, é necessário estarmos sempre atentos, vivendo cada dia como se fosse o último, cada dia preparado para nos encontrarmos com o nosso Senhor. É nesse contexto, no contexto de juízo, Jesus está falando da importância da vigilância em relação
a volta, ao julgamento, é nesse contexto que surge o episódio que a gente leu hoje. Esses versículos aqui de Lucas 13, de 1 a 9. Note que o texto começa aí no versículo 1 dizendo o seguinte: naquela mesma ocasião. Aí você pergunta, em qual ocasião? Naquela mesma em que Jesus estava falando sobre o juízo vindouro de Deus, sobre a urgência de estarmos preparados. Então, nessa ocasião em que Jesus está ensinando sobre o juízo, sobre o julgamento, sobre a necessidade das pessoas estarem vigilantes em sua vida, em relação à volta de Jesus, ou então à morte, que surge esse episódio em que algumas pessoas se aproximam de Jesus e contam para ele um episódio sangrento, como a gente leu aí na descrição do texto, no qual alguns galileus foram assassinados por ordem de Pilatos. E diante de um episódio assim, o que você espera que Jesus fale? Honestamente, eu esperava que Jesus falasse algo do tipo, criticasse Pilatos, ou expressasse uma certa consternação com algo tão violento, Alguém sacrificando, indo prestar adoração, enquanto ele está prestando adoração no sacrifício, vem soldado, mata, e o sangue dele escorre e mistura com o sangue do sacrifício que ele está prestando. Um negócio bem sangrento mesmo. Então a gente espera algum tipo de consternação, mas repare que não é isso que Jesus fala para aquelas pessoas. De maneira surpreendente, Jesus diz: arrependam-se. E à primeira vista, essa resposta parece muito estranha, mas muito estranha. Porque o que o sofrimento de outras pessoas tem a ver com o meu arrependimento? O que há de comum entre o juízo divino, que é o contexto aqui da parábola, e a dor alheia e a minha própria vida espiritual? E é isso que eu quero refletir com vocês nessa manhã, sobre o que Jesus realmente nos quer ensinar quando Ele nos chama ao arrependimento por meio desse texto. E nós vamos fazer isso a partir de 3 perguntas simples, mas bastante fundamentais, que é a seguinte: por que precisamos nos arrepender? O que significa se arrepender? E o que nos move a continuar vivendo em arrependimento? Primeira pergunta: por que nós precisamos nos arrepender? Isso está no versículo 3 e no versículo 5. Acompanhe comigo novamente a leitura. O texto diz assim: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Depois, no versículo 5, não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Repare que o texto apresentou aqui para a gente 2 episódios conhecidos pelos ouvintes de Jesus, que antecedem essas advertências sobre o arrependimento. O primeiro é um caso de perseguição religiosa, e o segundo, um acidente. Mas no primeiro caso de perseguição religiosa, aí está no versículo 1, quando o texto diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. É interessante porque Lucas é o único evangelista que menciona esse episódio. Então, a gente não tem mais nenhuma informação, nem dentro dos evangelistas, nem nenhuma informação fora, extra-bíblica, a respeito desse episódio, desse massacre de Pilatos com esses galileus. O que parece ter acontecido aqui, irmãos, alguns comentaristas vão dizer, é o seguinte: alguns galileus foram a Jerusalém para oferecer sacrifício. Você sabe, Galileia ficava ao norte, então eles desciam ao sul, em Judá, em Jerusalém especificamente, onde ficava o templo. Ali eles foram oferecer os sacrifícios, que era comum na prestação do culto a Deus, na antiga aliança. E enquanto eles faziam isso, eles foram mortos, e como eu disse a você, o sangue deles que escorreram misturou com o sangue dos bodes, dos cardeiros, e foi uma verdadeira carnificina ali. Só que a gente não sabe ao certo o motivo dessa atrocidade. A Bíblia não nos conta a motivação de Pilatos para ele agir dessa forma. O que alguns comentaristas dizem? Talvez uma suposta rebelião ou revolta contra o sistema romano. Talvez eram homens que expressassem opinião diferente contra o sistema, e Pilatos aproveitou a oportunidade. Eles estão vindo a Jerusalém e agora eles vão ser sentenciados por essa revolta, por essa rebelião e coisas do tipo. Só que diante dessa notícia, Jesus não reage com curiosidade, nem com indignação política, você percebeu? Ele não fica especulando para saber o que houve, mas como assim?
E qual que foi o contexto? Mas por quê? E quantas pessoas eram? Coisas do tipo. Ele não fica curioso com relação à tragédia. Às vezes a gente fica, né? Uma das primeiras coisas que a gente sente quando a gente ouve sobre tragédia ou algum fato muito triste é perguntar alguns porquês. Por que isso? Mas o que aconteceu? Coisa do tipo, Jesus não. E ele também não demonstra nenhum tipo de indignação política que era o esperado por um judeu que vivia sob o domínio dos romanos. Muitas vezes ali oprimido pelo sistema romano, como a gente sabe. Tendo alguns compatriotas, embora galileus, mas compatriotas, morrendo, assassinado por Pilatos, era comum um tipo de indignação política. Ele olha para as pessoas que trouxeram esse relato para ele enxerga o coração delas, e ele diz, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aí, ele mesmo cita um segundo caso. Veja que agora não é mais as pessoas que trazem o fato para ele. É ele que conta uma mesma história que tinha acontecido ali. Ele diz aí no versículo 4, ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Novamente, queridos, a gente tem um episódio aqui que a gente só tem Lucas descrevendo. O que parece ter acontecido é que havia uma torre em construção, e um empreendimento, talvez naquela época com algumas situações precárias, talvez trabalhadores não capacitados. O fato é que essa torre que estava em construção desabou, matando 18 pessoas no tanque localizado ali ao sul de Jerusalém, que era o tanque de Siloé. E mais uma vez, como a gente não tem os detalhes adicionais e tudo mais, a gente vê Jesus não especulando nem mostrando algum tipo de indignação sobre os culpados. Quem foi o engenheiro que assinou essa obra? Quem foi o arquiteto? Não, nada disso. Novamente, Jesus pega esse fato que ele acabou de falar e ele diz assim, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E a pergunta importante aqui para a gente, queridos, é a seguinte, por que Jesus está fazendo isso? Falando sobre arrependimento a partir de episódios que parecem não ter nada a ver com o assunto. Na verdade, Jesus está ensinando que cada tragédia, cada dor, cada sofrimento é um lembrete para a gente da urgência do arrependimento. Na verdade, um arrependimento é um tema central nas Escrituras. Você provavelmente tem familiaridade com a palavra de Deus e você sabe disso. A gente começa a ler a palavra de Deus e a gente vê que arrependimento é um tema recorrente ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Quando você vai lá no Antigo Testamento, você vê que essa é a mensagem central dos profetas. Isaías 55, deixem o ímpio o seu caminho. Ou você pega a história de Jonas. Jonas vai em Nínive pregar o quê? O arrependimento. Arrependam-se e voltem para o Senhor. Quando a gente vai para os evangelhos, a mesma coisa. Lembra que as primeiras palavras de Jesus no seu ministério o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Qual que é a primeira pregação de Jesus? Arrependimento. Pedro, em Pentecostes, Atos, capítulo 2, a pregação dele, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Quando a gente vai para o próprio evangelho de Lucas, o Senhor Jesus falando, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a gente percebe que arrependimento é um tema central em todas as Escrituras. E Jesus está deixando claro, o arrependimento não é uma opção, para o crente. É uma necessidade urgente e vital. Nenhum de nós está isento do juízo, todos precisamos nos arrepender. E isso nos conduz naturalmente ao segundo ponto do nosso texto, o que significa se arrepender. Eu já descobri que a gente precisa se arrepender, que Jesus usa uma situação do seu contexto que aparentemente não tem nada a ver para falar arrependam-se. Mas o que significa arrependimento? Isso está aí no versículo 2 e no versículo 4. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Versículo 4.
Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ao ouvir essas palavras de Jesus, fica claro qual era o motivo pelo qual aquelas pessoas mencionaram o episódio do assassinato dos galileus, justamente enquanto Jesus ensinava sobre o juízo. Eles acreditavam que Deus havia permitido aquela atrocidade porque aqueles galileus eram piores pecadores e, por causa disso, o juízo de Deus veio sobre eles naquele momento. Pecados graves traziam punições severas. Essa mentalidade, queridos, era uma mentalidade muito comum do judeu. E você sabe disso. Lembra de um episódio que a gente geralmente sabe de cor, em João capítulo 9, quando Jesus se encontra com um cego, e aí os discípulos dele fazem a pergunta assim: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O que está implícito nessa pergunta? Que o problema daquele homem, a cegueira física daquele homem, era resultado direto de um pecado, ou dele, ou dos pais dele. Aí, Jesus responde os seus discípulos, mas para aqueles homens, se o homem nasceu cego é porque alguém havia pecado. E essa mentalidade aparece também no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Jó. Você sabe a história de Jó? Jó está sofrendo, a gente sabe por que ele está sofrendo, porque Deus permitiu o sofrimento dele. Mas os amigos dele, que não sabem por que ele está sofrendo, estão o tempo todo ali questionando: Jó, conta pra gente. Até quando você vai ficar falando mentira? Você está escondendo a verdade, alguma coisa você fez. Tem algum pecado muito grave aí, escondido debaixo do tapete, porque o que está acontecendo com você não é natural, isso não acontece. Se você está nessa situação, é porque você está escondendo alguma coisa. Jó fica até irritado com os amigos dele, quando a gente lê o livro, e depois o próprio Senhor repreende os amigos de Jó por aconselharem de maneira tão ruim, mas é a mentalidade. E a lógica dos interlocutores de Jesus era bem simples, queridos. Se Deus permitiu que aquelas pessoas fossem mortas no próprio ato de adoração, com o seu sangue misturado com o sangue dos sacrifícios, então é porque eles eram realmente ruins. Esse não é o tipo de história que acontece a qualquer momento. Parece cenas do filme de Tarantino. Você está adorando, num momento, entre aspas, sagrado, prestando o seu culto a Deus. Enquanto você está fazendo isso, você morre de uma maneira brutal, e o seu sangue se mistura com o sangue de animais, é porque eles tinham pecados muito, muito graves mesmo. Mas Jesus rompe essa forma distorcida de pensar e responde: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? E o que é surpreendente? Eu vos digo que não, eles não eram. E para deixar isso mais claro, aí Jesus traz o exemplo da torre de Siloé que desabou. E quanto àqueles 18 sobre quais caiu a torre de Siloé, vocês acham que eles eram mais culpados que os demais habitantes de Jerusalém? Vos digo que não. E aí vem a advertência central: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Queridos, essas são palavras muito duras de Jesus, mas elas são palavras verdadeiras. Eu já disse isso a você. John Piper tem uma frase que eu acho muito importante, muito essencial para os nossos dias, que é a seguinte: Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. Isso é o que o amor faz. Quando Jesus é duro dessa maneira, chamando as pessoas a arrependimento, ele está dando às pessoas a oportunidade de encontrarem o caminho da vida. Tim Keller resume essa passagem dizendo o seguinte: Jesus está dizendo que todos nós merecemos torres caindo sobre as nossas cabeças. Qual que é o ponto aqui? Jesus está dizendo que ninguém é inocente diante de Deus. Não é porque alguém experimentou um problema grave ou um sofrimento grave que isso significa que nós somos melhores que aquelas pessoas. O ponto é, está todo mundo no mesmo barco. Todos pecadores miseráveis que carecem da glória de Deus. Você sabe a palavra. Não há um justo sequer. Então,
o erro daquelas pessoas, e muitas vezes o nosso erro, é pensar dessa maneira. Pessoas boas merecem coisas boas. Pessoas ruins merecem coisas ruins. Mas Jesus confronta esse modo de pensar, dizendo: vocês não são melhores do que eles. Todos precisam de arrependimento. E olha que interessante, Jesus diz assim: todos igualmente perecereis. Será que Jesus está falando do tipo de morte que eles experimentaram? Todo mundo vai morrer ao fio da espada quando estiver sacrificando ao Senhor? Ou todas as pessoas vão morrer num desastre de uma construção, de uma torre que cai sobre a cabeça? Não, Jesus não está falando do tipo de morte que aquelas pessoas sofreram, ele está falando das realidades eternas. Quando ele diz: todos igualmente perecereis se não houver arrependimento. O que ele está dizendo? A realidade futura do julgamento, do juízo eterno, a consequência de viver e morrer sem um arrependimento genuíno. E, queridos, é importante a gente destacar aqui algumas coisas nesse sentido. Porque uma vez que a gente sabe que o arrependimento é um tema central das Escrituras, e que a palavra de Deus nos chama ao arrependimento em todos os momentos, a gente precisa se perguntar: o que é isso? Primeiro, vamos ver o que o arrependimento não é. Tá? O arrependimento não é um vago sentimento de culpa. Às vezes eu me sinto culpado por alguns pecados. Eu fico entristecido por eles. Mas isso não significa que eu, de fato, os abandono. Pode ser que eu volte ainda a eles outras vezes. Então não é um vago sentimento de culpa. Não é uma emoção momentânea de remorso. Sabe a ideia? Eu cometi um pecado, fico muito entristecido com aquilo, só que esse remorso não conduz à fé em Jesus. Isso só produz tristeza no meu coração e mais nada. Então, arrependimento também não é isso. Arrependimento não é tentar compensar o pecado com boas ações. Essa semana eu fui muito mal. Então, agora, na próxima semana, eu vou tentar dar uma equilibrada na balança. Fazer algumas boas obras, tratar algumas pessoas de maneira melhor, para ver se eu consigo equilibrar aqui essa balança. Essa mentalidade contemporânea, queridos, sentir culpa, aliviar o peso e seguir em frente, sem mudança real de vida, não é arrependimento, porque é exatamente isso que a gente faz. O homem não consegue se livrar da culpa que ele sente. Então, ele tenta aliviar o peso, ignorar a culpa e seguir em frente. Esse é o modelo de operação natural do coração caído. A gente faz isso o tempo todo. O que é o arrependimento? É a convicção profunda de que nós somos indignos da misericórdia e da graça de Deus. É reconhecer que nós merecemos a morte e o juízo e que só vivemos porque Ele é paciente e bondoso. Sabe, aqueles dias que você acorda e você se lembra que as misericórdias do Senhor renovaram sobre a sua vida e que é somente isso que te faz estar de pé? O arrependimento é isso. É quando você sabe que se não fosse Deus, não seria. É uma mudança de mente e de direção, abandonar o pecado e voltar-se para Deus com fé. O verdadeiro arrependimento sempre vem acompanhado de fé em Jesus Cristo, sempre. Se não, vira remorso. Mas quando a gente arrepende de verdade dos nossos pecados, a gente olha para nós mesmos com tristeza, é verdade, a gente sente a culpa, é verdade, mas isso tudo fica aos pés da cruz. A gente olha para Jesus e a gente fala: eu tenho um Salvador que fez tudo em meu lugar. Assim, o verdadeiro arrependimento nasce quando nós enxergamos a gravidade do nosso pecado, à luz da santidade de Deus, e então nos voltamos com fé para Jesus. Olha que interessante, nós precisamos enxergar o nosso pecado não de acordo com os nossos próprios olhos, porque os nossos próprios olhos estão contaminados pelo nosso pecado. E quando a gente olha para nós mesmos, a análise que a gente faz é sempre menos pior do que as coisas realmente são. Sempre menos pior do que as coisas realmente são. A gente sempre tenta, de alguma maneira, passar uma maquiagem na feiura do nosso coração, naquilo que a gente teria vergonha que as pessoas soubessem sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente deseja, muitas vezes sobre as coisas que a gente fala, sobre as nossas atitudes.
O verdadeiro arrependimento é enxergar o nosso pecado à luz da santidade de Deus. É aí que o quebrantamento acontece. É aí que a fé em Jesus também acontece. Isso nos conduz ao terceiro ponto, o que nos move a viver uma vida de arrependimento. Está aí nos versículos 6 a 9, Jesus nos conta uma parábola, vamos ler ela novamente, que diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Depois de Jesus confrontar os seus ouvintes sobre a urgência do arrependimento, Jesus conta uma parábola, essa parábola aqui, a parábola da figueira estéril, para mostrar por que o arrependimento deve ser contínuo em nossas vidas. Eu queria destacar alguns detalhes da parábola aqui para você. Jesus fala de um homem que plantou uma figueira em sua vinha, mas que ao longo do tempo, 3 anos, não encontrou nela nenhum fruto. E repare, uma figueira daria fruto antes disso. Era comum você ter fruto na figueira com 1 ano, 2 anos, mas já era o 3º ano e nada de fruto. E naturalmente a conclusão daquele homem, do dono, era uma só: essa árvore é estéril, ela é inútil, ela só ocupa espaço aqui. O que a gente faz com uma coisa inútil que está tomando o meu espaço? Você corta, você joga fora. E veja que a imagem é bastante clara aqui para a gente. A figueira representa o povo de Deus, na ocasião aqui os judeus, e também, por extensão, cada um de nós. O dono da vinha é o próprio Deus, que busca fruto de arrependimento na vida do seu povo, e o lavrador representa Cristo aqui, o mediador que intercede em favor de nós, em favor do povo, pedindo mais tempo e cuidando da árvore para que finalmente ela produza. Ou seja, a figueira tinha recebido tudo aquilo que ela precisava. Ela foi plantada, ela foi cuidada, ela teve tempo, e ainda assim ela não produzia. Isso é uma imagem, queridos, do coração que ouve a palavra, mas que não a responde com arrependimento. Deus é misericordioso, a gente vê isso, apesar da esterilidade da figueira, o Senhor não a corta imediatamente, Ele suspende o juízo por um tempo, oferecendo oportunidade para aquela figueira dar fruto, e a misericórdia de Deus é isso. Ele não nos dá o que merecemos. E o que nós merecemos? Nós merecemos ser cortados. O que nós merecemos? Nós merecemos torres sobre as nossas cabeças. É isso que nós merecemos. Mas o Senhor não nos dá isso. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Porque Ele dá tempo para o arrependimento. Mas não somente isso, queridos. Eu queria mostrar para vocês que Deus não é somente misericordioso, ou seja, que Ele poupa a gente daquilo que a gente merece, do juízo que a gente merece. Ele também é gracioso. O texto vai além. Além de nos poupar, Deus ainda nos dá o que nós não merecemos. Ele continua investindo em nós. Você reparou que o lavrador cava, aduba, prepara o solo, e isso é a graça de Deus em ação. Deus continua trabalhando no nosso coração, mesmo quando nós estamos secos e improdutivos. Assim, a misericórdia e a graça de Deus são o combustível para o arrependimento. Nós não nos arrependemos porque tememos apenas o castigo, mas porque somos movidos pela bondade daquele que nos dá uma nova chance de viver uma vida de arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Lembra de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Então, não é simplesmente o fato de Deus ser misericordioso, de não nos dar aquilo que nós merecemos. É o fato também dele dar aquilo que nós não merecemos. Dele cuidar de nós, dele dar as oportunidades, dele nos chamar ao arrependimento. Deus é paciente conosco. Não porque
ele é indiferente com o pecado, mas porque ele deseja ver o fruto de arrependimento na nossa vida. E cada dia, queridos, é uma nova oportunidade dada pela graça, um novo chamado para frutificar em arrependimento. Deixa eu terminar pontuando uma coisa aqui com vocês. Eu queria que você reparasse no modo como a parábola termina. Ela termina de uma maneira bastante curiosa, né? Ela não tem um final. Por quê? Essa parábola não tem um final. A gente não sabe se a figueira deu fruto ou se ela foi cortada. A parábola não conta isso para a gente. Eu creio que Jesus deixa esse final aberto de propósito, porque essa resposta, quem vai dar, somos nós. A gente vai dar fruto de arrependimento ou a gente vai ser cortado? É como se a história terminasse com um convite para mim e para você. O que você vai fazer com o tempo que Deus ainda tem dado a você? A hora do arrependimento é agora. A mudança é agora. Nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos com fé para o Senhor Jesus agora. Queridos, esse é um chamado urgente para a igreja. Eu realmente temo que muitas vezes nós vivemos uma vida cristã medíocre, de religiosidade, que não tem nada a ver com o Evangelho. E eu falo por mim mesmo, a começar em mim. Uma vida legalista, cheia de rituais, onde a gente aplaca a culpa que existe no nosso coração com algumas boas ações, como ir à igreja, dar o dízimo, não cometer nenhum pecado grave. Se a gente vive dessa maneira, isso mostra que a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada. A gente precisa não desprezar a misericórdia e a graça de Deus, enquanto há tempo, dar fruto de arrependimento. E como eu disse, isso significa uma vida quebrada aos pés do Senhor. Uma vida de quebrantamento. Porque o mesmo Senhor, e eu queria que você se lembrasse disso, porque esse é o todo da verdade bíblica. O mesmo Senhor que hoje intercede por você, que cuida de você, que tem adubado o terreno, que tem podado, que tem esperado fruto de arrependimento, é o mesmo Senhor que um dia virá buscar esse fruto. E a gente sabe o resultado, se ele não encontrar. O resultado é ser cortado. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Nós ainda somos chamados constantemente ao arrependimento, à mudança de vida, ao abandono do pecado, aos passos necessários para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a santidade de Deus, e não de acordo com o curso desse mundo, e não de acordo com a concupiscência dos nossos olhos. O chamado ao arrependimento é urgente, necessário, uma vida transformada, quebrantada aos pés da cruz, e não uma vida religiosa apenas. E eu creio, queridos, que essa mesa aqui expressa isso de maneira perfeita para a gente. Essa mesa é a expressão da misericórdia e da graça de Deus. Aqui nós vemos Deus não nos dando em Jesus Cristo aquilo que nós merecemos, morte, e nos dando em Jesus Cristo aquilo que nós não merecemos, vida. Essa mesa é um chamado contínuo ao arrependimento, a uma vida transformada, a abandonar o pecado, a dar os passos necessários para viver em santidade. E é dessa maneira que nós vamos participar dela nessa manhã, nos arrependendo dos nossos pecados e depositando a nossa fé somente em Jesus Cristo. Quero convidar aqui a equipe de cânticos que vem à frente. Convido também os presbíteros presentes para nos auxiliar aqui.